Campeonato Brasileiro 2025 ainda nem começou, mas já tá dando pra gente saber quem é que vai chegar forte, quais times vão decepcionar e quem tá ali entre os favoritos, quem tá correndo risco de rebaixamento. Fica até o final desse vídeo que a análise tá completa sobre o Brasileirão e sem clubismo, então vambora, mete marcha e vamos nessa. Fala, torcedores e torcedoras, fanáticas e fanáticos, eu me chamo Diogo Cunha, seja muito bem-vindo ao Torcedorismo. O Brasileirão 2025 tá chegando, meu irmão, e chegou a hora da gente começar o esquenta, né? Vamos analisar semana a semana como é que estão ali os times do Brasileirão, os 20 clubes, análise completa você vai ver nesse vídeo aqui dos momentos nos estaduais, nos campeonatos regionais de todos os clubes da Série A. Mas antes, um pedido rapidinho aqui, a gente tá com 70 mil inscritos. Esse é o ano que a gente vai bater 100 mil inscritos, então ajuda a gente aí, se você gosta muito de futebol brasileiro, quer ficar por dentro de todos os clubes, como é que tá o campeonato, análise completa, já se inscreve, é de graça, você ajuda demais o nosso canal a continuar existindo e vambora pro vídeo, tá? Assim como na Série B, você que já assistiu a nossa análise de Série B, eu vou usar essa tabela que tá aí, onde a gente vai ter os times que estão quentes, que obviamente são os times ali que estão em alta, né? Os times que estão melhor nesse início de temporada, os times que estão mornos, né? Os caras que não estão mal, mas tem alguma coisa ali que precisa melhorar, tem algumas coisas que não estão funcionando, e os times que estão frios, que, meu irmão, esses aí estão preocupando, precisam mudar muita coisa nesse campeonato. Esse é o nosso termômetro da Série A. O primeiro, falta um mês e meio para começar o Brasileirão. Se você não sabe, vai começar ali no dia 29 de março, ou seja, faltam exatamente 46 dias no dia que eu tô lançando esse vídeo, que é o dia 10 de fevereiro. Então, vamos começar pelo Campeonato Baiano. Eu vou botando aí as tabelas dos estaduais, vou falando exatamente sobre cada time que está na Série A. Vou falar só dos estaduais que tem times de Série A, né? Se você quer ver os da Série B, tem um vídeo aqui do termômetro dos times da Série B. Então vamos lá, falando primeiro sobre o Vitória. Cara, o Vitória que é o líder do Campeonato Baiano na Copa do Nordeste, é o vice-líder do seu grupo também, que é o grupo da morte, o grupo A, né? Que tem ali o Sport e o Fortaleza também, tem o CRB. Cara, o Vitória está invicto nessa temporada aqui, ó, não perdeu nenhum jogo, foram 4 vitórias aqui no Baiano, né, e uma vitória na Copa do Nordeste, totalizando ali 9 jogos na temporada com 5 vitórias e 4 empates entre time titular e time reserva, né, porque começou ali a temporada, como a maior parte dos times da Série A, começou o estadual com o time de garotos, time reserva, né. Cara, os jogos que importam mais, né, que foi principalmente esse clássico aqui contra o Bahia, né, que terminou 0-0 na Casa de Apostas Arena Fonte Nova, foi fora de casa, né? Esse jogo aqui foi o jogo em que o Vitória mais demonstrou que está pronto para disputar a Série A, né? Assim, foi um jogo em que o Vitória ficou muito atrás, né? Esperou muito o Bahia, principalmente no segundo tempo. O Lucas Arcanjo salvou muito o Vitória nesse jogo, mas jogou de igual para igual fora de casa contra o seu maior rival, né? Teve também na Copa do Nordeste, né, um empate fora de casa contra o CRB, que foi o segundo time mais forte que o Vitória enfrentou nessa temporada até aqui, né? Foi um empate em que o Vitória não jogou mal, mas também poderia ter feito algo melhor. Nessa última rodada aqui, né, na rodada desse final de semana, do dia 8, no sábado, venceu ali com o gol do Carlinhos, estreante, que veio do Flamengo, jogadaça do Mateuzinho, inclusive, sou muito fã do Mateuzinho, né, inclusive, eu já fiz uma análise completa desse elenco do Vitória, tá aqui no card, se você quiser ver, eu analiso jogador por jogador, e o Mateuzinho é um daqueles que eu gosto muito, jogou muito nesse jogo aí, o Mateuzinho. O próprio Fabrício, né, que veio, né, do Levante, da Espanha, né, um time lá da segunda divisão espanhola, tá jogando muito bem, já meteu 4 gols no campeonato estadual. O Janderson, que veio no ano passado do Botafogo, já tem 4 gols na temporada também, 2 no estadual, 2 na Copa do Nordeste. Mas o Vitória tá morno ainda na nossa classificação aqui pelos adversários. Preciso ver o Vitória em mais jogos contra adversários mais fortes, em jogos maiores. Nos jogos maiores empatou, né? Com Bahia e com o CRB. O Bahia, outro time que está na Série A aqui do Campeonato Baiano, esse não tá invicto, né? Porque perdeu com o time de garotos. Tem essa única derrota na temporada. Foi com o time júnior. O titular tá invicto também. Tá na segunda posição no Campeonato Baiano. É o líder no seu grupo do campeonato da Copa do Nordeste. Lá na Copa do Nordeste atropelou o Sampaio Corrêa com o time titular e empatou com o time reserva contra a Juazeirense. É um time que bom, tá sendo montado para ser muito forte. O Lute, inclusive, tá indo muito bem, né? Foi mais forte, foi mais intenso do que o Vitória
nesse clássico aqui, jogava em casa, martelou mais pela vitória, né? O goleiro do Vitória, como eu disse, salvou muito o time. O Bahia foi bem nesse jogo, que foi o único jogo grande que o Bahia teve nessa temporada. Tem mais poder de fogo, parece ter mais poder de fogo do que o seu rival de cidade. Meteu inclusive 6-0 agora no Colo-Colo nesse final de semana aí. Foi um jogo para dar confiança pro Lute, né? O Colo-Colo é muito fraco, né, gente? Tá aqui na última posição do Campeonato Baiano, não é nada que, meu Deus, agora o Bahia vai brigar pelo título do Brasileirão porque meteu 6-0 no Colo-Colo, não. Mas dá confiança pros seus jogadores. O Lute meteu 3 gols, só tinha feito 1 gol até aqui na temporada, meteu 3 nesse aí. Mesmo padrão ali, mesmo raciocínio do Vitória. Pelos adversários, vou deixar o Bahia morno no nosso termômetro, beleza? Vou deixar o Bahia morno. Agora vamos pular ali pro Campeonato Gaúcho, onde a gente tem 3 times na Série A, tá? No Campeonato Gaúcho. A gente vai começar pelo Juventude. Juventude, que está aqui embaixo no grupo C do Gauchão, é o líder com 5 vitórias em 6 jogos, apenas 1 derrota. É o líder do seu grupo. Cara, tá atropelando todos os times de menor expressão contra os times de Série A, que é o foco de análise do nosso vídeo aqui. Foi dominado pelo Inter jogando no Beira-Rio, né? Acabou perdendo o jogo, foi 2-0 pro Inter, mas no jogo contra o Grêmio, cara, fez um jogo muito bom, né? O Juventude fez um jogo de igual para igual com o Grêmio em Caxias, e matou o jogo na reta final do segundo tempo, enquanto o Grêmio meteu um 2-0 no Grêmio. Destaque da temporada aí pro Jean Carlos, meia, que já meteu 3 gols no estadual, tá aqui, ó. Jean Carlos aqui, ó, já meteu 3 gols. Se eu não me engano, um deles foi de falta, né? Contra o Grêmio. Tô errado, me corrija aqui. Mas eu lembro de um gol de falta contra o Grêmio. Eu acho que foi o Jean Carlos que fez esse gol. Aí, ele fez 2 gols ontem, né? Nesse jogo aqui, em que o Juventude venceu o São José. Então, o Juventude está morno pela derrota contra o Inter e pela vitória contra o Grêmio. Fica nesse equilíbrio aí, mas o time tá atropelando geral no Gauchão. Perdeu somente pro Inter. O Inter, time que está invicto aqui, líder do grupo B. O Inter tá muito forte, né? Venceu o Juventude em confrontos de Série A e empatou com o Grêmio, né? Nesse final de semana, inclusive, foi o Grenal. Empatou com o Grêmio na Arena do Grêmio, né? Tá 5 jogos sem perder pro Grêmio. Poderia ter sido a 5ª vitória seguida do Inter, mas são 5 jogos sem perder. E o Inter jogou melhor do que o Grêmio, tá? Mesmo fora de casa. Mas eu preciso destacar o Fernando, cara. Volante Fernando, que é ex-seleção, chegou a jogar no Vila Nova no passado, no tempinho. Meu irmão, jogou muita bola contra o Grêmio, jogou muita bola. Ele que fez o gol, mas não é pelo gol não. O cara dominou o meio de campo, todas as ações, o cara tava em toda a parte do campo. Já é um jogador veterano. Que jogadoraço que o Inter tem na mão. Vai ter que dosar aí os minutos do Fernando em campo, né? Até porque ele já é um cara veterano, mas jogou muita bola. Para mim o Inter está quente nesse início de temporada. Tá muito quente, apesar também dos adversários não serem dos mais fortes, né? Venceu o Juventude e jogou melhor do que o Grêmio fora de casa, apesar de ter empatado. O Grêmio, cara, tá também na liderança do seu grupo do Gauchão. Não venceu times de Série A ainda, né? Perdeu pro Juventude numa atuação bastante fraca do time e foi dominado pelo Inter jogando em casa. Até saiu na frente nesse Grenal, mas no momento em que o Inter tava melhor do jogo, mas rapidinho tomou um empate também. Então o Grêmio, pra mim, tá morno, precisa melhorar muita coisa. Eu vou deixar o Grêmio morno porque o time chegou ali a bater de frente com o Inter, tá na liderança do seu grupo, né? Aqui no Campeonato Carioca, onde temos 4 times de Série A. Vamos começar pelo Vasco, que começou a temporada muito bem. O Vasco tá aqui na 3ª posição do Campeonato Carioca. Começou muito bem. O Vasco, inclusive, joga hoje contra o Sampaio Corrêa, que é esse jogo às 20 horas, daqui a pouquinho. O Vasco começou muito bem contra os times pequenos, né? Tava invicto e tal, mas aí pegou o primeiro time grande de Série A e aí demonstrou ser um time muito limitado, né? Esse time do Vasco tá perigoso, cara. O elenco que o Vasco montou não é um elenco próprio para a Série A, tá? O único time que jogou de Série A perdeu pro Fluminense e sendo dominado. Chegou a fazer um gol ali com 1 minuto de jogo, mas depois o Vasco não conseguiu criar mais nada. Então, para mim, o Vasco tá bastante frio no nosso termômetro de Série A. O Vasco tá preocupando. É um dos times que preocupa. O Fluminense, né? Fluminense, que é o meu time de coração, tá na 9ª posição do Campeonato Carioca. Isso aqui é uma vergonha, isso aqui é inacreditável, né? O time do Fluminense, cara, anda, assim, com muitos buracos no elenco, né? Por exemplo, centroavante foi embora John Kennedy, foi embora Cauã Elias, tem só Cano e Lelê. O Cano que começou essa temporada muito bem, né? Tem 4 gols em 6 jogos, tá aqui na vice-artilharia do Campeonato Carioca. O Cano voltou a meter bastante gol.
Mas, mesmo assim, o Fluminense tem problemas na meia de criação. O Ganso está com problemas no seu coração, está afastado, não sabe se vai voltar. Renato Augusto fez a operação no ombro. Tem só o Lima para meio campo e o Riquelme, às vezes. O Riquelme joga mais pela ponta, né? Mas tem o Isaac, que é um garoto da base, 17 anos. Então, assim, o Fluminense tá com um buraco no centroavante, né? Tá ali no elenco. Não tem muito centroavante, não tem muito meio de campo. A lateral esquerda tá fraca. O René foi uma contratação. Ok, não muda nada. O Gabriel Fuentes, pra mim, é um lateral fraco. A lateral direita, ok, tá? Guga e Samuel Xavier. Mas, principalmente, meio de campo, lateral esquerda e centroavante. Então é bastante buraco no elenco. O ataque do Fluminense também anda inoperante. Olha aqui, ó. Fez só 8 gols em 9 jogos e tomou 7 a defesa ainda. Então assim, o time tá muito desequilibrado, tá muito fraco. Contra times grandes, perdeu pro Botafogo no primeiro jogo do Botafogo na temporada. Meu irmão, conseguiu perder pro Botafogo, estreando seus titulares. E assim, o Botafogo jogando melhor, vencendo o Fluminense, inclusive fisicamente. Conseguiu vencer o Vasco no que foi o seu melhor jogo na temporada contra um time de Série A. Mas como eu acabei de falar, o Vasco tá com um elenco fraco, mas o Fluminense dominou o Vasco. E nesse final de semana no Fla-Flu, deu pro gasto contra o Flamengo, né? Não conseguiu ameaçar muito o Flamengo, mas também não foi muito ameaçado. Foi um 0x0 com cara de Mano Menezes, né? O jogo foi insosso, foi ruim. O Fluminense segurou o Flamengo ali, mas pra mim o Fluminense no nosso termômetro tá frio. Tá frio, o Fluminense tá preocupando de novo. Tá, meu irmão, se continuar nesse caminho, não reforçar esse elenco, continuar com o Mano Menezes, esse time vai brigar pra não cair também. O Botafogo, atual campeão de tudo praticamente, é o time mais atrasado do Brasil em planejamento, né? Porém, isso não me preocupa muito ainda não, porque, como eu falei, o campeonato só começa daqui 1 mês e meio, né? Só que agora já tem a Recopa Sul-Americana, o Botafogo já perdeu a Supercopa Rei pro Flamengo, mesmo o Textor achando que os campeonatos que realmente valem, e isso é verdade, né? Os campeonatos que realmente valem só começam em abril, ele tá esquecendo que esses jogadores já podem chegar em abril sem a paciência da torcida, né, cara? Perdeu já um título, se perder a Recopa, meu irmão, a pressão em cima desses jogadores vai ser até o final da temporada, porque eles já teriam deixado 2 títulos para trás e um deles ainda perdido pro rival, pro Flamengo. Contra times de Série A foi muito bem contra o Fluminense e foi muito mal contra o Flamengo na Supercopa Rei, né? Foi muito mal contra o Flamengo, completamente dominado, dominou o Fluminense. Então para mim o Botafogo tá morno, não consigo deixar o Botafogo frio, que o elenco continua muito parecido com o do ano passado, né? Ainda reforçando, o Botafogo tá aqui na 5ª posição do estadual, também tá fora das semifinais no momento. O Flamengo, cara, o Flamengo tá invicto jogando com seus titulares, mas já perdeu 2 jogos aí com sua base. A base do Flamengo, inclusive, fez vergonha nesse campeonato, mas os titulares estão indo muito bem, né? O elenco principal jogou muito contra o Botafogo na Supercopa, dominou, meteu 3-1. Jogou mal contra o Fluminense, tá? Teve muita dificuldade de criação, de finalização, muitos erros de passes. Então, assim, esse time do Flamengo tá longe de estar pronto, mas é um time que demonstra evolução rodada a rodada. Só que o ataque do Flamengo, no momento da temporada, é muito ruim, cara. Irmão, é muito ruim. Plata, né? Que joga de titular nesse momento. O Bruno Henrique, que é um jogador que já tá mais em decadência do que em ascendência, apesar de fazer jogos muito bons, não é um jogador que mantém a sua regularidade ao longo da temporada inteira. Então, assim, Plata, o Bruno Henrique e o Michael, um ataque muito fraco para a Série A. Pedro e Cebolinha estão para voltar e o Cebolinha já tá voltando. E eles precisam voltar bem para melhorar isso. O Flamengo tá quente pelo título que ganhou e é o melhor time aí do Rio nesse momento da temporada, desse início de temporada, né? No Campeonato Cearense a gente tem o Ceará, que foi muito criativo no mercado, chegou a preocupar com suas contratações e parece ter acertado em cheio em uma delas, né? No Fernandinho que veio do Mirassol, jogando muita bola, meu irmão, muita bola. Ainda preocupa um pouco esse elenco para a Série A. Chegou a perder do Náutico na Copa do Nordeste, tá fora do G4 lá, inclusive na Copa do Nordeste, mas foi uma atuação primorosa nesse final de semana no Clássico Rei, assim, dominou o jogo. Pedro Henrique fez mais um gol, contratação, ex-Inter, ex-Corinthians. Mugni fez um gol de falta. Então, assim, o Ceará tá morno, tá morno, não enfrentou times muito fortes, mas no clássico contra um time de Série A foi muito bem, então tá morno. O Fortaleza, que vinha quente até esse clássico aí, ficou pra trás nessa derrota, né?
Fez boas contratações, né? O Paul Fernandes parece ter encaixado bem, que veio do Boca Juniors. O Diogo Barbosa é ok, um bom jogador, um bom lateral esquerdo para se ter no elenco, veio do Fluminense. É o líder na Copa do Nordeste, vem de uma vitória sobre o Sport no Recife, mas jogando pior do que o Sport. E agora a conta chegou, né? Essas atuações do Fortaleza que não estão lá, essas coisas, acabou perdendo o clássico. Fortaleza tá morno aí também na nossa classificação. Acredito que o Vojvoda ainda vai melhorar muito esse time, mas tá morno. Esse clássico deixou o Fortaleza um pouquinho para trás. O Campeonato Paulista, a gente tem muita coisa para falar. Já estamos aí com 15 minutos de vídeo, vamos acelerar isso aí, né? O Mirassol, cara, o Caçulinha perdeu o seu técnico, perdeu o Moza, trouxe o Barroca, que não é um técnico lá daqueles mais confiáveis, né? Trouxe jogadores acostumados com Série A, o Walter, goleiro ex-Cuiabá, ex-Corinthians, David Braz, ex-Fluminense, ex-Santos, ex-Flamengo. Trouxe o Reinaldo, lateral esquerdo do Grêmio, ex-São Paulo. O Clayson, que estava no Cuiabá, mas, cara, tomou um esculacho pro São Paulo, né? Time de Série A tomou um 4-1 e perdeu do Santos também na estreia do Campeonato Paulista. O Mirassol tá aqui na segunda posição, mas tá frio no nosso termômetro. O Santos, cara, Neymar é um absurdo. O que eu vou falar do Santos, né? Mas olha aqui onde é que tá o Santos nesse momento no grupo B. Tá aqui na terceira posição. O Neymar é um absurdo, tirando isso, o time é muito fraco, né? Tem só 2 vitórias em 8 jogos no Campeonato Paulista. Uma delas sobre o São Paulo, ok, time de Série A, isso é muito bom. Foi em casa, mas perdeu do Palmeiras. Esse time do Santos tá morno. Pelo Neymar, esse time do Santos tá morno. Ainda acho que quando o Neymar chegar no seu prime ali, próximo do seu prime, esse time vai melhorar muito. O Bragantino tá fazendo um péssimo início, tá aqui na lanterna do grupo do Santos. Também só tem 2 vitórias. Fez poucas contratações boas, assim. O Pita, uma contratação de peso, gastou milhões no Pita, 30 milhões, se não me engano. E acho que não vai resolver nada. Tem só 2 vitórias em 8 jogos. Perdeu do Corinthians, empatou em 0-0 com o Palmeiras. Perdeu pro Novo Horizontino agora, que nem é time de Série A, mas é um dos mais fortes do Paulistão. Venceu o São Paulo nessa rodada, mas foi o São Paulo reserva nesse jogo aqui. Esse 1-0 aqui, o São Paulo entrou com os reservas. Então, Bragantino tá frio no nosso termômetro. O Corinthians, meu irmão, que não contratou ninguém nessa temporada, né? Tá aqui na liderança do grupo A, contratou ninguém. É o líder do seu grupo, tem apenas uma derrota, 7 vitórias em 9 jogos. Só perdeu do São Paulo, essa única derrota aqui foi em clássico. Venceu o Bragantino em Bragança, empatou com o Palmeiras no Allianz Parque. O Memphis tá entrando no ritmo e tá jogando muito. Ontem ele entrou nessa vitória aqui contra o São Bernardo, deu uma assistência pro Romero e fez um gol no finalzinho ali, né? Os 2 gols foram no acréscimo. Corinthians, cara, mesmo sem reforços, tá atropelando geral. O Corinthians tá quente, o Memphis joga muito, né? O São Paulo, contra o time de Série A, venceu o Corinthians, perdeu do Santos, perdeu do Bragantino jogando as reservas, como eu falei. Ainda vai enfrentar o Palmeiras e humilhou o Mirassol, né? Meteu esse 4-1 no Mirassol. Agora, o jogo em que venceu o Corinthians, cara, Lucas e Oscar, que dupla absurda naquele jogo, tá? São Paulo tá aqui, ó, na liderança do grupo C. Com 13 pontos, deve se classificar. Lucas e Oscar jogaram muito contra o Corinthians, então por isso, por essa dupla, pelo que esse São Paulo ainda pode mostrar, por ter metido esse 4-1, que foi um bom jogo também contra o Mirassol, São Paulo tá morno. O Palmeiras, cara, tá pífio nesse início de temporada. O Estevão não tá bem, o Estevão meio que anda se escondendo nos jogos grandes, tá até virando polêmica isso, né? Palmeiras tá aqui na terceira posição do grupo D, com um time que tem, com o investimento que tem. Os reforços que vieram são poucos e ainda não deram resultado. O Paulinho, que teoricamente foi a principal contratação, só deve jogar em abril. São 3 vitórias em 8 jogos, tá fora da zona de classificação para as quartas de final do Paulistas. Só venceu o Santos de time de Série A e foi num jogo que o Santos estava sem o Neymar, sem o Tiquinho Soares. De resto, empatou com Bragantino e Corinthians. O Palmeiras tá mal, tá frio no nosso termômetro, tá? O Palmeiras tá preocupando não em questão de rebaixamento, mas nesse momento esse Palmeiras não brigaria por título da Série A não, nesse momento, tá? E o Campeonato Mineiro, Cruzeiro ainda não convenceu nessa temporada. Planejamento ridículo do Cruzeiro, né? Desculpa, derrubei aqui o microfone. Planejamento ridículo do Cruzeiro, demitiu seu treinador com, sei lá, 3 semanas, não era nem pra ter mantido se já ia demitir. Trouxe o novo técnico que ainda não começou a treinar, vai começar essa semana, o Leonardo Jardim. Então, assim, péssimo. O Cruzeiro tá jogando mal, os reforços também não encaixaram muito. Fizeram bons jogos aqui, outros jogos péssimos ali. O Gabigol ontem foi expulso, né? Se você não viu esse lance, tá lá no meu Instagram do Torcedorismo. Vai lá no Torcedorismo no Instagram, porque lá a gente fala sobre futebol o dia inteiro, todos os dias. O Cruzeiro tá frio, né? O termômetro do Cruzeiro tá frio. O Galo, meu irmão, o Galo...
Cara, foi facilitada nessa vitória, né? Venceu o Cruzeiro, né? O time de Série A venceu o Cruzeiro aqui nesse clássico desse final de semana que foi ontem, né? Domingo. Mas foi uma facilitada ali do Gabigol, né? Gabigol deu uma cotovelada, foi expulso no primeiro tempo. O Galo dominou o jogo e venceu. Tava bastante frio ali, né? Tava em vias de ser eliminado do Campeonato Mineiro. Meu irmão, ia ser bizarro isso. Agora acabou de entrar na zona de classificação. Tem poucas contratações. Não repuseram a saída do Paulinho, né? O Júnior Santos, que foi a melhor contratação. É um jogador de muita força, muita velocidade, mas não é aquele cara que tem muita técnica como o Paulinho tinha. Então, o Galo tá frio também. Os dois clubes mineiros estão preocupando nesse início de temporada. E o Sport, que tá aqui na 4ª posição do Campeonato Pernambucano, tá começando a desabrochar esse time, né? Na Copa do Nordeste, venceu o primeiro jogo contra o Ferroviário, perdeu em casa do Fortaleza, mas jogando bem. O Carlos Alberto, que é a maior contratação da história do Sport, veio do Botafogo, né? Fez um gol e deu uma assistência nesse final de semana contra o Maguari. Aparentemente o Sport contratou muito bem, trouxe jogadores estrangeiros, né? Trouxe jogadores renomados de Série A, como o Pablo, que chegou nesse jogo aqui, estreou nesse jogo e já meteu 2 gols. Acabou perdendo o clássico pro Santa Cruz, que é um time que não tá nem na Série C. O Santa Cruz vai disputar a Série D nessa temporada. Então, assim, o Sport tá frio por ter perdido pro Fortaleza, que foi o único time de Série A, e perder esse clássico aí pro Náutico, pro Santa Cruz. Mas eu acho que o Sport é um time que vai evoluir bastante, tá? Sob o comando do Pepa aí, eu acho que esse Sport tem muita coisa boa para dar. Os reforços estão chegando agora e esse time vai melhorar. Então, a tabela final está assim. Os times que estão quentes no nosso termômetro nesse momento, faltando aí 46 dias para a Série A. Inter, Flamengo e Corinthians são os times mais quentes do momento. Mornos, a maior parte dos times, né? Vitória, Bahia, Juventude, Grêmio, Botafogo, Ceará, Fortaleza, Santos e São Paulo. E os times que estão preocupando: Vasco, Fluminense, Palmeiras, Cruzeiro e Galo são os times grandes que estão preocupando. Mirassol, Bragantino e o Sport também precisam melhorar alguma coisa. Assim está o nosso termômetro de Série A. Se você curtiu a análise, curtiu o nosso formato de vídeo, cara, agora eu quero saber a sua opinião. Comenta aqui embaixo qual time você acha que vai surpreender nessa temporada e quem deve decepcionar em 2025. E, meu irmão, não esquece de deixar a sua curtida, porque isso vai ajudar demais esse vídeo a chegar a mais pessoas, a alcançar mais torcedores como você. Tamo junto, até o próximo vídeo. Valeu e falou!